Franco, que inclusive representa muito bem as suas bases e tem feito projetos extraordinários em prol da sociedade. Apenas questões técnicas, talvez, algumas questões de possíveis entendimentos do seu projeto, o que foi questionado e colocou alguns vereadores no embaraço e que votaram não ou sim ao projeto. De repente, faltou alguns mais esclarecimentos. No entanto, essas questões não impedem, inclusive nós queremos, inclusive eu falo por mim e para aqueles também que nos seguem e nos acompanham, que a nobre vereadora Marielle retorne com o projeto sem problema nenhum, após as discussões e parâmetros que venhamos a harmonizar com os ideais da nobre vereadora Marielle Franco. Mas não é isso que eu creio que o nobre vereador Antônio de Paula mais pontuou aqui. E é também a minha preocupação quando, por exemplo, não estou falando aqui de questões de partido político. Eu acho que isso já foi tempo, quando nós falávamos de questões partidárias. Hoje o povo quer vereadores, senadores, deputados, se preocupando com a política do povo, e não com a política de seus partidos. Por isso, não estou falando aqui de questões partidárias, mas olha, eu acho muito feio, deselegante e uma tremenda falta de ética postural de um parlamentar se meter no outro parlamento, ainda mais taxando vereadores, chamando-os de alguma coisa atrelada à fobia, LGBT-fobia. O vereador que votou contra, porque apresentou aqui as suas razões, como todos os parlamentares. Então, fica aqui, é claro que esse meu vídeo vai correr às redes sociais, mas fica aqui um recado dado e bem dado ao nobre deputado, quem sabe, nobre deputado Marcelo Freixo. Que Marcelo Freixo, olha, eu acho que é muito necessário o senhor se preocupar com as questões parlamentares da Alerj, porque é lá que está sendo cercado com aquelas barreiras para o povo não botar aquilo no chão, e não a Câmara Municipal, porque é o governo do Estado que vem não pagando os seus servidores em dia, e vem errando com toda a sociedade, e faliu o governo do Estado, e não o município e sua Câmara Municipal. Eu acho até que o talvez nobre vereador Marcelo Freixo vem mandando muito bem quando ele cobra do governador Pezão que tome rumo do seu governo, porque já era para ter sido até inclusive impeachmentado. Mas quando ele desiste desse foco e cai para o lado de cá, eu digo que ele vive uma tremenda falta de tempo e uma tremenda falta de oportunidade de buscar o foco pelo povo e pelo cidadão, porque os vereadores aqui não têm LGBT-fobia, não erram no seu parlamento e nas suas atividades parlamentares. Então, eu fecho aqui, nobre presidente, para dizer que Marcelo Freixo, você vem mandando muito bem em muitas questões, mas essa você mandou mal. Palavra pela ordem, vereador Fernando William. Eu até tinha pedido uma questão de ordem, sinceramente, para saber do partido do PSOL, por que o PSOL votou junto com o vereador Leandro Lira, que tem uma posição política muito clara aqui, contra a Zona Franca Social. Eu até assinei umas emendas hoje da vereadora Marielle, que ajustam o projeto, né, estabelecendo controle social, etc. e tal. Agora, para que você vote em segunda com as emendas da vereadora, tem que votar, em princípio, a favor. Até porque, quer dizer, eu queria saber, sinceramente, qual é a contradição que um partido como o PSOL, né, que eu considero um partido popular, um partido de esquerda, um partido que está a favor das populações mais carentes, mais pobres, vota contra um projeto dessa natureza. A impressão que me fica, sinceramente, é que é a velha história, né, aí governo sou contra. Né, e eu acho que, e mais, vou dizer uma coisa que me preocupa seriamente. Nós estamos correndo o risco de voltar a estabelecer agora, né, aliás, por iniciativa do vereador Antônio de Paula, esse debate que já tornou inconveniente aqui, a cidade quebrando, um monte de profissionais sem receber seus salários, é uma situação dramática, né, que nós estamos vivendo, com hospitais fechando, escolas que não colocam arroz na alimentação das crianças, e a gente não, toda
toda hora está discutindo questões multiculturais aqui, que cada um sabe da posição do outro e não tem a menor importância, quer dizer, menor importância, claro que tem importância, tem significado, mas a gente perde um tempo enorme discutindo essas questões, quando podíamos estar discutindo, por exemplo, um projeto que, se não me engano, do vereador Renato Cico, do PSOL, que está na ordem do dia, que tem uma importância muito maior para esta casa e para a cidade do Rio de Janeiro. Então, pô, vamos todo dia entra uma questão como essa aqui, a gente fica... Falou o vereador Ottoni, que tem uma posição, falou o vereador Marielle, que tem outra posição, esclareceu essa situação, vamos tocar a vida e votar. E gostaria de esclarecer, se fosse possível, que o pessoal me esclarecesse o que tem contra da Zona Franca Social. Palavra pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que, diferente do vereador Fernando William e do vereador Jones Moura, eu acho que tem temas que são importantes para a sociedade que, quando a gente é chamado ao debate, a gente não vai fugir ao debate. E essa, para mim, é uma questão também importante. Não fomos sequer nós que viemos apresentar o debate aqui agora. Mas nessa altura do campeonato, eu até acho curioso, em que o pessoal parece estar, de fato, mais importante do que outras coisas, porque o pessoal virou o alvo, Interessante nessa história toda. É bom, porque a gente apresenta, porque a gente debate, porque a gente tem posição, porque a gente age como partido, sim, vereador Jones Moura, a gente fecha posições sobre determinadas situações, temos princípios aos quais a gente defende e a gente acredita que isso é importante. Mas eu me inscrevi apenas para conseguir conversar com o nobre vereador Ottoni de Paula sobre esse assunto, até para que a gente possa pensar o seguinte: acho que as pessoas têm que assumir as posições a partir das votações aqui. O que é LGBTfobia? É LGBTfóbico, homofóbico, lesbofóbico apenas alguém que mata uma lésbica ou que mata um gay? É isso que define? Não. O que define aqui é qualquer forma de discriminação que está baseada neste princípio é hoje definida como LGBTfobia. E qual é o motivo que as pessoas tiveram para serem contrárias à inclusão do Dia da Visibilidade Lésbica no calendário oficial da cidade? Eu fui me inscrever para debater o assunto. Apresentei uma série de outras datas, o vereador Renato Cico também, de uma série de elementos aqui na cidade do Rio de Janeiro que estão presentes no calendário, reconhecendo inclusive que este era um momento no sentido de uma sociedade que avança, para a visibilidade LGBTfóbica, assim, dos LGBTs, da visibilidade dos LGBTs. Uma sociedade que avança nos direitos LGBTs. E esse avanço, vereador Jones Moura, tem tido a resistência de uma parcela da sociedade que tem resistido de todas as formas, incluindo aqui dentro da Câmara. E aí definir que este foi um erro da Câmara de Vereadores a partir de uma pauta legítima, é legítimo para qualquer um dos parlamentares que possam falar sobre isso. Afinal de contas, nós não viemos aqui várias vezes para criticar ou mesmo para elogiar atuações da Câmara Federal, da própria Alerj, etc. E é claro que o senhor, na verdade, comete no mínimo uma injustiça ao dizer que o deputado Marcelo Freixo desistiu de uma série de batalhas. Está lá hoje discutindo a questão dos vetos do pesão. Para concluir, e ontem estava discutindo a questão da aprovação das contas do pesão, que o seu partido, o PSD, votou favorável às contas do pesão. E aí tem uma discussão, sim, estar num partido é assumir as posições desse partido. E o pessoal não vai deixar de assumir as posições em defesa de lésbicas, transexuais, transgêneros, gays, bissexuais, etc. Para nós esse é um princípio e a gente vai manter esse princípio até onde for. O tempo não cabe. A vereadora Marielle vai explicar ao vereador Fernando William qual foi o motivo da nossa votação pontual contra a Zona Franca na sessão de hoje. Obrigado. Palavra pela ordem, vereador Ottoni de Paula. Senhor presidente, tentarei ser muito rápido. Não, sou eu primeiro, depois vai. Não é esse irmão brigando com o irmão aqui agora. Bem, eu fiquei feliz, vereador Tarcísio Mota, de que pela primeira vez foi afirmado que o termo LGBTfobia não é um termo definido pelo Conselho Brasileiro ou Federal de Psiquiatria. Porque quem define fobia é a psiquiatria, ok? Não, esse termo
Esse termo é definido pelo movimento LGBT. Então, qualquer um pode ser LGBTfóbico. Basta não concordar com os temas do movimento. Um outro ponto também, o nobre vereador Fernando William, a quem eu tenho um profundíssimo respeito, há pouco tempo criticou o vereador Reimon aqui, de que ele estava tendo um comportamento de ser uma espécie de paradigma da casa, não é? Fez a crítica. Mas quando o nobre vereador Fernando William pede uma parte para determinar o que é bom e o que não é bom ser discutido nesta casa, ele está tendo o comportamento de ser o paradigma da casa. Quem determina o que tem que ser debatido ou não são 51 vereadores. Outra coisa, vereador Fernando William e meus pares que aqui estão, para mim, defender princípios é mais importante do que troca de nome de rua, do que troca de lâmpada de poste, do que qualquer assunto. Esse é o meu princípio, por isso que eu estou aqui. Agora, cada um defende o que crê, cada um defende o que acredita. Agora, por que quando a gente vai defender, certo? É porque é religioso, é porque é isso, é porque é aquilo. Agora, só para finalizar, eu só tinha pedido pela ordem, porque a vereadora Marielle Franco, de quem eu nunca fui adversário e jamais serei, tá certo? Tanto que hoje eu assinei todas as emendas, todas as propostas, aliás, assino tudo que o pessoal manda para mim, assino com tranquilidade e a assessoria sabe disso. Este debate aqui não é pessoal, esse debate aqui é de ideias. Quando a vereadora comete a infelicidade de botar na conta dos vereadores que votaram contra o seu projeto a morte de mulheres lésbicas, aonde que eu sou responsável pela morte de mulheres? Quer dizer que se tivesse o dia da visibilidade lésbica nessa cidade, não ia morrer mais mulheres lésbicas. Daqui a pouco eu vou colocar na conta, olha a insanidade da vereadora Marielle Franco, a morte dos heterossexuais. Que aberração é essa? Nós estamos discutindo ideias, cada um defende o que é seu, e eu não vou ficar xingando o vereador, chamando de fascista e nem falando mal, porque defendeu o que eu não creio. Isso aqui é um lugar democrático e não de ofensas e de acusações absurdas. Palavra pela ordem, vereador Alexandre Esquerdo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o deputado Marcelo Freixo, ele teve uma grande oportunidade de ficar com a boca dele fechada. Aquele que é defensor dos direitos das mulheres deveria se acertar com a sua ex-esposa, que foi para a mídia acusando de machista. O paladino do direito das mulheres foi acusado pela ex-esposa de machista. Quero aqui, com todo respeito à vereadora Marielle, discordar e concordar com a fala do vereador Tony. O fato de eu não votar favorável pelo dia da visibilidade lésbica não me imputa nenhuma violência à mulher lésbica, de maneira nenhuma, e muito menos ser fascista. A questão é, e o que eu já tenho falado, que se é falado nesse plenário aqui, tudo que vai contra aos LGBTs, você é homofóbico, você odeia, você é fascista, e não é nada disso. Se amanhã aqui for votado um projeto de lei pelo dia do orgulho hétero, vereador Jimmy Pereira colocou aqui na legislação passada, um projeto do dia do orgulho hétero. Então, se alguém for contra o dia do orgulho hétero e amanhã morrer um hétero, você vai ser culpado pela morte de um hétero. Isso é um absurdo que a gente ouviu aqui na Câmara hoje, com todo respeito. Com todo respeito. Cada um faça o que bem quiser. Digo e repito, se houver qualquer tipo de violência com um casal de homossexual, me chame para ser testemunha. Existe um Código Penal, cadeia. Não sou favorável
a nenhum tipo de violência a nenhum homossexual. Agora, não queira que eu aceite a prática, isso eu não vou aceitar. É uma questão de princípio. Cada um faz o que quiser. Nem Deus obriga o homem a alguma coisa. Dotou o homem de uma coisa chamada livre-arbítrio. Que dirá eu? Cada um dos vereadores aqui. Então, quero aqui só discordar da fala da nobre vereadora Marielle, que tem a sua plataforma, seus ideais e respeito, mas chamar vereador de fascista, chamar a Câmara de fascista e conservadora, aí não. O vereador Tarcísio falou aqui nesse plenário, discurso da Marielle. Vereadores que são contrários ao dia da visibilidade lésbica, será imputado a morte de mulheres. Que absurdo é esse, gente? Onde é que a gente vai, onde a gente vai chegar nisso? Quer dizer que eu não tenho direito de ser contra. E se eu sou contra, eu odeio. Eu sou favorável à morte. Eu sou favorável à agressão. Que absurdo é esse? Então vai a minha fala de repúdio ao discurso da vereadora Marielle. Há de se ter um respeito pela individualidade. Essa casa é democrática e cada um aqui representa uma parte da sociedade. E tem que ser respeitado isso aqui. Vereador Raul, concluir. Tem que ser respeitado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Palavra pela ordem. Vereador David Miranda. É inacreditável. Só falta um palco aqui, né? Tem figuras que utilizam desse espaço aqui para uma projeção em cima de um debate que é tão caro para uma população que está morrendo na sociedade. Vocês sabem, quando a gente traz esse debate aqui para casa, é um debate social, porque a cada 25 horas morre um LGBT no Brasil. Nós já passamos agora para a conta, ontem, de 120 pessoas trans assassinadas brutalmente no nosso solo. Quando a gente traz esse debate aqui para casa, é para trazer mais condições dessas pessoas serem respeitadas. Hoje a gente tem um exemplo muito grande, que as novelas estão utilizando aquele espaço ali e finalmente tendo esse debate. A gente traz esse debate aqui para casa porque é necessário, porque é caro a todas essas pessoas. No caso da gente trazer a votação para o dia da visibilidade lésbica aqui, é porque as mulheres precisam desse dia especial, porque não é só de celebração, é para lembrar todas aquelas que morreram sim, que sofreram estupro corretivo, que sofrem ainda hoje na nossa sociedade. Mais do que isso, naquele dia ali é para poder se reunir e fazer políticas públicas, que você pode fazer dentro da cidade. Agora, vocês falarem do Marcelo Freixo aqui, da forma que vocês quiserem falar. Marcelo Freixo fez uma campanha muito bonita aqui na cidade do Rio de Janeiro, chegou no segundo turno aqui, sem fazer aliança, sem ter que se sujar com a velha política que o outro governo lá teve que fazer, tá? E merece todo o respeito quando ele fala sobre questões sociais aqui da cidade. Ele é uma liderança reconhecida dentro do PSOL, é uma liderança reconhecida dentro dos movimentos sociais, e ele tem sim palavras tanto lá na LERJ quanto aqui dentro dessa casa, porque ele é um parlamentar brasileiro do estado do Rio de Janeiro e que pode ter palavras sobre os movimentos sociais que ele ajuda a organizar dentro dessa cidade. Então eu só quero fechar lembrando que palanque se constrói normalmente em época de eleição. E se vereadores nessa casa aqui quiserem fazer show, eu convido vocês para ir para a escadaria e fazer o seu show lá fora. Palavra pela ordem. Nobre vereadora Marielle Franco. Tentar ser breve, presidente. Até porque queria responder... Fernando Willian está no telefone, mas queria responder dentro da importância da pauta que o Fernando traz, não porque acha que é paladino, porque está querendo pautar a gente, mas porque traz uma
reflexão importante. Sobre a Zona Franca Social, o meu voto contrário é exatamente porque eu quero apresentar emendas para melhorar o projeto. É assim que eu raciocínio. Ué, eu voto contrário. Não, voto contrário para a gente. O projeto já passou. O projeto passou hoje e a gente está apresentando as emendas para melhorar o projeto. Até porque no primeiro artigo do projeto tem algo que a gente, da bancada, discorda, numa análise da minha assessoria, que é determinar por decreto do prefeito. O tempo todo já se ouvia que, antes do governo Eduardo Paes, ele fazia o que queria frente à maioria que tinha na casa. Esse momento é um outro momento de transição que eu não acho que a gente tenha que dar carta branca para o prefeito. Afinal, o lugar de legisladores que fiscalizam o executivo e que propõem deve estar no primeiro lugar. Então, é nesse sentido que a gente está apresentando algumas emendas e já conversei com a bancada do governo de que, para aprovação do projeto, para o voto, pelo menos, e aí eu não posso falar em nome da bancada por completo, porque não debatemos com todo mundo, mas pelo menos no meu voto, eu quero apresentar emendas à Zona Franca Social para que melhore. Por exemplo, a inclusão das cooperativas, por exemplo, a gente reforçar já o monitoramento da secretaria que existia. Então, essa é a resposta ao vereador Fernando Ilha. Acho que esse é o fundamental. E, sinceramente, gravação de Facebook, bate-boca, eu vou reapresentar o projeto, a gente tem ideias contrárias. Acho lamentável, hoje, a gente tem o projeto da bancada do PSOL para ampliar os impostos com relação ao Fretransport. Vocês falam de crise o tempo todo. Quando tem projeto de lei que fala em crise, fala em alternativa, tem alguém que vem pautar nesse nível de acusação, reivindicando, inclusive, questões pessoais e particulares das pessoas. Volto a repetir, quem quiser conversar com o deputado Marcelo Freixo, que vá à LERJ, é bem pertinho aqui. Eu falo por mim, falo pelo meu mandato, falo inclusive enquanto bancada. O PSOL e a postagem do deputado Marcelo Freixo não chama ninguém de fascista. Não é verdade. Eu não falei. Não falei que era fascista. Eu não falei que era fascista. Você está colocando palavra na minha boca. Mas você estava gravando e estava colocado, aí depois bota nas redes sociais. Não te chamei de fascista. A LGBTfobia, para mim, cumpre esse papel. A fala, e acho lamentável, mais uma vez, aí grava, aí bota no Facebook, aí faz o palco. No momento de que, mais uma vez, o debate das mulheres e da vida das mulheres será pautado pelo meu mandato. As mulheres lésbicas existirão, queiram vocês ou não. Para além do fetiche, da palhaçada que a gente já ouviu aqui, de alguns, para além do lugar arbitrário de falar de estupro corretivo, para além de reivindicar o que Deus diz ou o que Deus não diz, acho lamentável quando não se responsabilizam pelas vítimas das violências que estão aí a todo tempo. São números oficiais. São as mulheres lésbicas que sofrem estupro corretivo nos hospitais, são as mulheres lésbicas que estão vulneráveis, são mulheres lésbicas que estão sendo, mais uma vez, vítimas desse tipo de sociedade que vocês têm como aval. Lamentável que, ao invés de falar, seja da Zona Franca Social, e aí nesse sentido eu saúdo a fala do Fernando Ilha, seja da gente falar com relação aos impostos, venha com a filmagem e depois bota na rede social para ganhar voto em cima de quem tem voto, porque nem voto para estar aqui. Se não fosse a ajuda de outros, vocês teriam, alguns. Palavra pela ordem, o nobre vereador Leonel Brizola. Depois vereador Tarcísio Mota, depois vereador Hinaldo Silva e, pelo visto, vereador Fernando William também. Bom, boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Bom, eu queria só fazer uma resposta ao vereador e citando Jones Moura.
e a todos os vereadores sobre essa questão partido ou uma pessoa política, uma liderança. Não existe democracia sem partido político. Não existe democracia sem partido político. Por pior que talvez seja a nossa democracia, fazendo aí uma brincadeira até, ela é melhor do que qualquer ditadura. Eu fui criado no chão frio de uma ditadura militar. Eu sei o que passaram meus pais, o que eu passei. E mais ainda, vereador Jones Moura, os efeitos que pagamos até hoje por esse golpe militar, imperialista sim, promovido também pelos Estados Unidos, comprovados por documentos americanos, coisa que os documentos brasileiros não estão acessíveis até hoje. Eu queria vos dizer, vereador Jones Moura, que quando o senhor fala do PSOL, na qual eu tenho muito orgulho de ser desse partido, o senhor devia primeiro olhar para o seu partido. O seu partido compactou com um golpe de Estado. O seu partido está montando uma agenda de desmonte dos recursos estratégicos, energético, para a soberania de um país e para o desenvolvimento desse país. O seu partido está lá em Brasília com este presidente golpista, retirando todos os direitos dos trabalhadores, aumentando a superexploração do trabalho do povo brasileiro. E ainda mais, eu acentuo, vereador, antes de você fazer ou tecer qualquer crítica ao PSOL, o seu partido foi responsável também pela quebra do Estado do Rio de Janeiro e contribuiu, sim, para a situação vexatória em que o município está agora. Então, vereador, antes de você tecer qualquer crítica ao partido, olhe para o seu próprio rabo do seu partido. Faça suas críticas ao seu partido. Faça uma autocrítica, porque partido de esquerda como o PSOL também faz suas autocríticas nesse sentido. Senhor presidente, eu encerro. Eu queria dizer ao vereador Fernando William que essa questão da Zona Franca é importante sim. Talvez houve uma pequena confusão aqui, mas você pode ter certeza que é um projeto que cria emprego e cria renda no município, principalmente nas áreas onde mais precisamos para os nossos jovens. E por isso eu votei favorável sim também. E agora, eu acho que essa discussão rasa, vereador Esquerdo, não cabe aqui. Eu acho que a gente tem que dar um passo maior. A cidade está com tanto problema para você vir com questões pessoais. Aliás, desde que você subiu naquele caminhão lá do MBL, que o negócio não está andando bem, companheiro. Tenho estima e apreço por Vossa Excelência. Eu acho que eu tenho, e o senhor tem condições de fazer um debate muito mais apurado e muito mais profundo do que essa questão desse mimimi, dessa coisa rasa, pessoal. Então, eu acho que a Câmara tem que evoluir, temos que andar nesse processo e temos tantas coisas a votar que eu acho que temos que tomar seguimento na pauta para que a gente possa zerar a pauta hoje. Muito obrigado, senhor presidente e aos senhores vereadores. Próximo orador inscrito, vereador Tarcísio Mota. Prometo, não é uma questão de boicote, mas eu sou um cara do diálogo, né? Às vezes o sangue ferve, o fígado fala, mas eu queria usar um pouco isso. Eu queria falar um pouquinho, e sei, Marielle já anunciou aqui que vai representar, mas tem a ver com a fala do nobre vereador Alexandre Esquerdo. O que é a ideia de visibilidade lésbica? Brevemente, a gente reconhece, as estatísticas provam isso, que ao longo do tempo, na sociedade em que a gente vive, homossexuais, gays, lésbicas, trans, morrem, são assassinados, fruto de preconceito. Muitos daqueles homens que amaram outros homens na vida, ficaram a vida inteira no armário, por preconceito e por medo da violência. Dar visibilidade a isso é combater o preconceito e diminuir o número de assassinato dessas pessoas. É dar visibilidade, é dizer que existem. É dizer e trabalhar com a sociedade no sentido de que ninguém está obrigando, nobre vereador Alexandre Esquerdo, que o senhor ame um outro homem, beije um outro homem. O que a gente está tentando dizer não é uma questão pessoal, mas coletiva, de reconhecimento de que é preciso ter um dia da visibilidade lésbica, porque isto é uma forma pedagógica, didática, de dar visibilidade, de tornar visíveis para a sociedade, e com isto
fazer com que a gente perceba um tipo de injustiça que não abate, um tipo de justiça que não recai sobre nós héteros. Se eu for assassinado um dia, não será porque eu sou hétero, não será por isso, não será este o motivo que me fará sofrer violências. Por isso não tem nenhum motivo para existir dia do orgulho hétero ou dia da visibilidade hétero. A sociedade já nos enxerga, a sociedade já nos enxerga e nós não sofremos todas as formas de preconceito por causa disso. É este o ponto, é este o ponto. E dizíamos, apenas no calendário oficial da cidade, que não obriga ninguém a comemorar todas as datas do calendário, mas que garante a possibilidade de um reconhecimento simbólico. Deste ponto de vista, eu acho que, de fato, embora eu não quero acusar cada um individualmente, eu acho que é esse o erro do nobre vereador Ottoni, ao fazer a fala como faz aqui, porque ele tenta nos colocar o fato de que a gente está acusando individualmente cada um, vereador Jones Moura. Mas eu gostaria de discutir com os senhores de que a recusa deste projeto foi uma manifestação da LGBTfobia existente na nossa sociedade. No sentido de que, no final das contas, as pessoas não conseguiram perceber a importância do projeto e a importância dentro dos marcos em que ele estava proposto, porque ao fim e ao cabo a gente tem medo dessas novidades, e esse medo nos cega, e esse medo está nos impedindo de fazer uma política pública correta, de reconhecimento dessa situação, para impedir que continuem sendo assassinadas e discriminadas muitas mulheres, apenas porque elas amam outras mulheres. Nesse sentido, eu estou aqui tentando didaticamente dialogar com todos, para que a gente possa avançar, tanto nesse debate quanto em outros, e a gente possa seguir com a pauta também com relação a isso. Muito obrigado. E eu espero conseguir seguir com a pauta da ordem do dia, porque eu não estou conseguindo, só votamos um projeto até agora. Palavra pela ordem do vereador Hinaldo Silva e depois Fernando William. Senhor presidente, senhor vereadores, vereadoras, eu também vim por essa ordem corroborar com a fala do nosso amigo Alexandre Esquerdo, porque só quando eles não conseguem ter êxito naquilo que eles acham correto, chama a gente de incoerentes, chama para a plateia, vai encher a Câmara de gente para votar. Nós, Marielle, nós não somos homofóbicos, não somos preconceituosos, o fato da gente pensar e concordar com o pensamento de vocês não quer dizer que a gente vai aprovar. Uma democracia ganha a maioria, e quando a minoria ela é prejudicada, ela quer se manifestar chamando os outros de homofóbicos, disso, daquilo outro, mas na democracia vai ter votos. E o fato de eu votar contra não quer dizer que eu quero apedrejar ninguém, que eu quero matar ninguém, que eu quero impedir o amor, como já foi dito, nem Deus impede, mas não pode querer que eu concorde só pelo fato de eu respeitar, não pode querer que eu concorde com o pensamento de vocês. Então, quando a gente vota e vota contra o pensamento de vocês, a gente também tem que ser respeitado, como a gente respeita o pensamento de vocês. Então, foi isso que eu também vim, por essa ordem, presidente, falar que o fato de eu respeitar não quer dizer que eu concorde com o pensamento do PSOL. Vereador Fernando William. Rapidamente, sobre o que disse o vereador Ottoni de Paula. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que é óbvio, né, que entendo da mesma forma que ele, todos os vereadores estamos aqui eleitos pela população, temos, portanto, o direito de manifestarmos aqui a nossa opinião em qualquer momento, sobre qualquer tema e da forma que nós acreditamos que devamos abordá-lo. O vereador Ottoni de Paula, por acaso, é até um vereador que eu não... fica complicado tratar desse tema com ele, porque ele é um dos vereadores presentes permanente aqui no pequeno, grande debate, trazendo sempre a sua posição, muitas vezes concordante, outras vezes discordante, mas, enfim, sempre participando intensamente do debate no momento oportuno. O que eu penso, sinceramente, é que hoje, quando traz essa questão que trouxe aqui, tenho certeza que não é no intuito de trazer uma provocação, mas acaba agindo como se fosse uma provocação. Provoca um debate que não muda absolutamente